Para completar a primeira etapa do projeto interdisciplinar, o nosso grupo escolheu fazer uma entrevista a um professor de História, Vitor Tacha, onde as perguntas foram as seguintes. Por que existe a mumificação? Para os egípcios, a mumificação relacionava-se à crença de que Qual a importância do processo de mumificação para os dias atuais? Deve-se considerar que, para além do desenvolvimento das técnicas de embalsamento dos corpos, o processo de mumificação indicava por que os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano. Essas serão as 5 perguntas direcionadas ao entrevistado. Agora, segue as respostas. Bom, Cécio, vamos lá. Seguinte, primeira pergunta, por que existe a mumificação? Bom, a mumificação, Cília, é uma prática muito antiga, tá? Diversas civilizações antigas praticavam a mumificação. É lógico que toda vez que a gente ouve falar de mumificação, a nossa mente vai direto para o Egito. Mas nós vamos ter, por exemplo, na América, na América Latina, na América Espanhola, né? Os incas fazendo mumificação, tá? Os incas vão ter a prática, principalmente os parentes, tá? Tinha a prática de preservar o corpo dos parentes depois de morto. O que a gente pode entender como mumificação? É a ideia de preservar o corpo da pessoa depois que ela morre, tá? Dessecando esse corpo, fazendo ele ressecar todo, para ele não estragar depois de morto, e conservar esse corpo para a posteridade, tá? Basicamente consistia em que você retirar os órgãos internos da pessoa depois de morta, tá? Para evitar que esses órgãos apodrecessem dentro do corpo e acelerasse esse processo de degradação. Você tirava o cérebro, né? Você destruía o cérebro e depois tirava ele pelo nariz, quebrando o nariz do morto. Tirava o cérebro, tirava estômago, tirava os órgãos, né, de uma forma, só deixava coração e rins, tá? Depois disso, você colocava ervas dentro do corpo para atrasar o máximo possível essa decomposição, passava latrão, né? A coisa é muito parecido como se fosse fumo, tá? Em todo o corpo. Isso ajudava a atrasar o corpo e passava uma coisa parecida com sal, era um produto químico que era encontrado no deserto, principalmente na Líbia, e passava isso no corpo e enrolava com ataduras, né, com tecido, e para poder preservar esse corpo, não deixar ele desmanchar, ele se desfazer, tá? E aí você guardava eles no que a gente chama de sarcófago. Esse processo que eu falei era o mais caro da época, tá? Esse era um processo que só quem tinha acesso era a elite. Se a gente estiver pensando no Egito, por exemplo, tá? A família do faraó, os grandes sacerdotes, eles tinham acesso. A população mais pobre fazia isso de forma natural, que era como? Enterrava essas pessoas no deserto, e o calor do deserto fazia esse trabalho de conservar o corpo. Não com a mesma eficiência, mas fazia. O processo de mumificação pode acontecer também, por exemplo, em regiões muito frias, tá? Em regiões de gelo, em regiões de neve, se um corpo ficar preso, essa temperatura muito, muito baixa vai conservar o corpo. Beleza? Então a ideia da mumificação é essa. Lógico que a grande referência que a gente vai ter vai ser o Egito. Por que os egípcios faziam a mumificação? Lógico, quando a gente tiver essa referência dos egípcios e da mumificação, a primeira ligação que a gente precisa fazer é com a religião, né? A religião egípcia era politeísta, uma crença para cada divindade, aquela coisa toda, e principalmente uma crença muito forte na vida após a morte, né? Na ideia da pessoa ter uma vida comum, uma vida exatamente igual a que foi na sua, quando estava vivo, com o mesmo conforto, com o mesmo luxo, quando fosse o caso de uma família muito rica, com a mesma assistência, com tudo que ela tinha. Então, para isso, ela precisava conservar o corpo. A ideia era a seguinte: a alma iria até o tribunal de Osíris, que era uma divindade, lá ela seria julgada para saber se essa pessoa era
foi mesmo uma pessoa boa, o coração era pesado e o coração precisava ter o mesmo peso que uma pena. Se o coração fosse mais pesado que a pena, era sinal que a pessoa era ruim e ela não iria para essa vida após a morte. E se o coração fosse mais leve do que a pena, era um sinal que ela foi uma pessoa boa e que ela iria encontrar, a alma iria encontrar o corpo nessa vida após a morte. Então, para isso você precisava preservar o corpo. Então, os egípcios vão desenvolver tudo para poder fazer esse corpo ficar preservado, com todos os seus bens, né, colocados lá no sarcófago, como era o caso dos faraós, eram colocados no sarcófago e depois, na crença deles, eles se iriam encontrar, né, na vida após a morte. Qual a importância mais direta que a gente pode entender? A mumificação vai ajudar nos estudos sobre anatomia. A mumificação vai ajudar na medicina, tá? Como você retirava os órgãos, os egípcios vão conseguir ter uma noção muito boa de como eram esses órgãos, qual é o tamanho, onde eles ficavam, qual era a função, tá? É lógico que todas as sociedades que mumificavam também vão fazer isso, né? E mesmo quem não vai fazer, vai usar dessa experiência, porque os sacerdotes, as pessoas que faziam essa prática, faziam anotações, explicavam como tudo acontecia. Então, gregos, romanos, todos eles vão ter o apoio, né, vão ter essa influência direta para poder desenvolver melhor sua medicina. É lógico que a mumificação não é quem vai começar a medicina. A medicina é praticada desde que o ser humano existe, tá? Seja de que maneira for, mas ela é praticada, mas ela vai ajudar a desenvolver os estudos, principalmente em relação à anatomia humana.